Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É uma satisfação poder estar com todos nessa noite, que vai ser um momento memorável. Podemos compartilhar experiências, especialmente ouvir de nossa convidada especial, Flaviane Carvalho, que hoje é literalmente uma pessoa reconhecida nos Estados Unidos por sua bravura. Estamos recebendo a Flaviane. Flaviane já está conosco? Estou aqui. Boa tarde, boa noite, né? E Boa noite no agora? Brasil, boa tarde para você na Flórida. Seja muito Obrigada. bem-vinda. Estamos muito contentes de poder contar com você nesse momento importante em que o Brasil está muito ansioso para conhecer um pouquinho mais a respeito dessa pessoa iluminada, chamada Flaviane Pimentel, não, Pimenta, né? Pimenta. Flaviane Pimenta Carvalho. Bom, para começar, Flaviane, a gente gostaria de conhecer um pouquinho a seu respeito, como que você, de Goiânia, resolveu sair lá de Goiás, se mudar para os Estados Unidos e começar uma nova vida. Se puder compartilhar com a gente, eu agradeço. Tá bom, então. Eu tenho 13 anos, eu saí do Brasil, de Goiânia, ah, com a minha família, meu marido e duas filhas, em busca de, eu acho que a maioria das pessoas, né, que migram para um país diferente, uma oportunidade melhor, uma situação melhor para principalmente para as minhas filhas crescerem. Você tem E quantas foi filhas? assim que eu deixei de lá. Eu Você tem quantas? tenho, eu tenho duas meninas, uma de Elas, 21 anos e uma de 18. elas nasceram também em Goiânia e acompanharam a mãe e o pai, é isso? Sim, são goianinhas também. Maravilha. E você já tinha parentes, conhecidos, já tinha uma estrutura montada, ou você chegou na América e começou do zero? Comecei do zero, chegamos com a cara e a coragem. Meus parabéns. Então, olha só, um exemplo de empreendedorismo feminino. Uma mulher que resolve mudar o curso da sua vida e, independentemente das dificuldades que atravessou, largou tudo e pegou o esposo, pegou as filhas e foram para os Estados Unidos. E eu sei que a vida do estrangeiro não é fácil quando chega num país novo. Eu tive essa experiência, não sei se você sabe, Flaviane, com 17 anos. Eu saí de Curitiba naquela ocasião, fui para o estado de Nova Jersey, New Jersey. E lá comecei literalmente como você, uma mão na frente, outra atrás, tentando um espaço, tentando conseguir um lugar de destaque. Infelizmente, no teu caso, você fez a América na Flórida e não somente isso, mas você exerceu o seu papel de cidadã conseguindo algo inédito. Então, se você puder relatar para a gente a experiência que você teve de ser contratado por esse restaurante, que você vai contar para nós, e depois como que você chegou à posição de gerente no restaurante e até o momento que mudou o curso da vida de uma família. Tá bom, vamos lá. Tem 1 ano e meio que eu trabalho nesse restaurante, no Miss Potato, e eu entrei ali como gerente já. Eu sou formada em administração de empresa, e pela referência de uma amiga em comum, eu fui contratada. E agora, janeiro, dia 1º, foi o dia, né, em que tudo aconteceu, que teve lá a chegada dessa família, onde eu vi que a criança era maltratada, e eu tenho certeza que pela intervenção divina, né, Deus montou tudo ali, preparou tudo para que o resgate daquela criança acontecesse. E foi fazendo o meu trabalho diário que eu sou muito atenta, principalmente quando se trata de criança. E eu sei que nessa hora o instinto materno também gritou ali, né? E foi quando eu percebi que algo de errado estava acontecendo e comecei a prestar atenção e até fazer o que eu fiz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que o nosso público está muito curioso. Antes de você assumir esse posto, essa posição, há 1 ano e meio como gerente,
do restaurante Miss Poteiros. Você já atuava nesse setor? Você já trabalhava nessa indústria? Você já tinha uma experiência? Ou foi a primeira vez que você estava atendendo o público no restaurante? Não, antes eu já tinha trabalhado em um outro restaurante como caixa. Ok, E trabalhei nesse outro restaurante por 6 meses até que ele fechou. entendi. Durante esse período de 6 meses no outro restaurante, mais 1 ano e meio agora no Miss Poteiros, a pergunta que o pessoal quer saber é o seguinte: em algum momento, em alguma situação anterior ao evento do dia 1º de janeiro, você teve algum tipo de pressentimento? Você teve alguma sensação de que algum cliente que estava sentado ali no restaurante, na mesa, estava precisando de socorro, de apoio, estava precisando de alguma intervenção? Não dessa forma. Aconteceu uma outra vez que tinha uma mulher que ela chegou no restaurante com dezenas de malas e ficou ali o dia inteiro no restaurante. E quando a gente foi fechar, ela ainda estava ali. Então, eu ofereci ajuda, cheguei a chamar a polícia para que desse assistência para ela, mas um caso completamente diferente. Ou seja, ah, nesse exemplo, esse episódio que você relatou dessa senhora com as malas, teve um desdobramento ou só foi uma preocupação exacerbada de sua parte? Não, ela estava se mudando e não tinha condições de ir para um hotel ou algum lugar para passar a noite, porque a passagem dela para onde ela iria se mudar era para o outro dia. Então, ela ia ficar ali mesmo. Ela ficou no restaurante o máximo de tempo que ela pôde, e depois do fechamento ela ia ficar ali na porta. Então, aí os policiais vieram e levaram ela para um abrigo. Entendi. E isso aconteceu há quanto tempo, Flaviane? Ah, isso tem uns 6 meses, mais ou menos. E novamente, naquele momento, foi você que teve essa iniciativa de fazer o contato com os policiais, como um resgate, dar um apoio para aquela senhora cheia de malas que estava pensando em passar a noite no restaurante. É isso mesmo? Ali na porta, é isso mesmo. Não podia deixar ela ali, né? Eu não sei exatamente o teu background, a tua formação, qual é a tua, digamos assim, ideologia, mas você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa evangélica. Sim, eu sou evangélica, sou cristã, sempre estive dentro da igreja trabalhando com assistência social, tentando ajudar as pessoas à minha volta, os meus amigos, as pessoas que apareciam ali de alguma forma precisando de ajuda. Então, assim, eu falo que o meu chamado é esse, é de ajudar quem precisa. Eu acho que, de fato, vendo esses dois relatos que você está compartilhando conosco, de socorrer essa senhora, que há 6 meses apareceu lá com uma montoeira de malas no restaurante, agora com esse exemplo que ficou conhecido no mundo todo, do episódio do dia 1º de janeiro, você está demonstrando, Flaviane, o exemplo do bom samaritano. Porque a tendência do ser humano, numa condição normal, é ver alguém em perigo e passar a distância. E foi isso que aconteceu com a história relatada no Novo Testamento, quando fala que tinha ali um indivíduo caído. Estava ali, tinha sido assaltado, tinha sido, de alguma forma, ofendido, prejudicado, e os sacerdotes, o povo da época, passava a distância dele. Mas o samaritano não. Ele foi lá, falou com o pobre do homem, viu o que tinha acontecido, ofereceu ajuda, acolheu, socorreu, levou ele para uma estalagem, falou com o dono, olha, qualquer coisa que ele precisar, pode providenciar. E ainda manda a conta para mim que eu faço questão de pagar. Então, ele fez a diferença a ponto tal que a parábola do bom samaritano é uma das mais impressionantes parábolas que tem no Novo Testamento, na Bíblia. E você, certamente, foi essa boa samaritana. Bom, então vamos voltar ao dia 1º de janeiro. Era começo de expediente, era final de expediente, era,
no meio do expediente, o restaurante estava cheio, estava vazio, afinal, 1º de janeiro, né? Uma data aí super significativa. É. Então, Carlos, um detalhe dessa história que nesse dia não era para eu estar ali trabalhando, era meu dia de descanso. E eu Ah, só fui trabalhar porque alguém se ficou doente e não pôde trabalhar e eu tive que cobrir essa pessoa. E era já bem tarde da noite, a gente fecha esse restaurante às 11 horas e já era por volta de 10h30 quando a família chegou ali. ou seja, eles já chegaram no limite do horário de fechamento do restaurante, isso? Sim, e o que é muito estranho, porque isso não é normal, né, para americano sair tarde assim para comer, principalmente com criança, né? E eles chegaram, a gente já tinha poucas pessoas ali, devia ter umas 3 mesas no máximo. E eles escolheram a mesa para sentar, a única mesa onde eu poderia fazer o que eu fiz, e o garoto se sentou na única cadeira que eu tive condições de me comunicar com ele. Flaviane, fico até arrepiado de ouvir essas palavras suas. Parece literalmente que a mão de Deus estava sobre aquele garoto, a irmãzinha dele, e estava conduzindo toda essa ação, que, conforme você disse, numa situação atípica, anormal, o restaurante prestes a fechar, num horário totalmente improvável que um cliente, muito mais um americano, né, que costuma jantar às 5, 6, 7 horas da Uhum. noite, às 10h30, 22 horas e 30 minutos, chegar no restaurante, e toda essa circunstância, a única mesa, o único local, você resolve fazer o plantão devido à falta de um colega que você não estava previsto. Nossa, que emoção, menina. Não tem como não ver, não perceber a mão de Deus ali mesmo. Não, não tem outra explicação. Ah, bom, e aí eu já achei estranho porque não estava frio naquela noite e o garoto estava de moletom, com capuz na cabeça, com máscara. Ele usava óculos. A única coisa que dava para ver no rosto dele eram os olhos através dos óculos. E a família estava de camiseta de manga curta, já sentaram, tiraram a máscara, começaram a conversar e o menino quietinho ali no canto, sem falar nada, ninguém conversava com ele, nada. Eu O que até o meu realmente primeiro. acontece, eu não sei se isso acontece, mas eu imagino que aconteça, né? Quando a pessoa senta na mesa do restaurante, a primeira coisa que ela faz é tirar sua máscara Tirar a máscara. e imediatamente começar a interagir, conversar, se relacionar. E pela imagem, né, que correu o mundo afora, Brasil, Estados Unidos e outros países, aparece muito claramente a família ali junto, né, o pai, a mãe, a filha, e o garotinho mesmo como se estivesse excluído no cantinho sozinho, ele conforme você descreveu, com o capuzinho, com óculos escuro, com a máscara, todo encoberto. É isso mesmo? Isso, quietinho, sem falar nada, tanto que o meu primeiro pensamento foi: esse menino aprontou alguma coisa e está de castigo. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que não foi nenhuma bebida para ele. Quando veio a comida, não tinha comida para aquela criança e todos os outros estavam comendo. Foi quando eu fui, na verdade, exercer o meu trabalho. Parte dele, né? Eu me aproximei da mesa e perguntei se estava tudo certo, porque podia ter acontecido um erro ali, né? De um erro da garçonete, um erro da cozinha. Então eu fui me certificar e perguntei ali se estava tudo certo, porque na minha percepção estava faltando uma refeição ou um prato. E aí o homem, desculpa, eu me recuso a chamar essa pessoa de pai ou de padrasto, mas esse homem virou para mim e me disse: não, tá tudo bem, de uma maneira bem rude. Tá tudo bem, ele vai ter a refeição dele essa noite em casa. Aí já Anormal, né? Super anormal, né? super, principalmente se você lembra do horário, já era nesse horário quase 11 horas, como que aquela criança ia comer em casa a hora que chegasse, já tão tarde, né? Muito estranho. E nesse momento o garoto olhou para mim.
Quando ele olhou para mim, eu vi aqui nele uma ferida muito grande, que eu, como mãe, sei que não é normal numa criança, né? O normal para uma criança, quando cai, se machuca, na testa, é aqui do lado, o que a gente chama de galo, né? Uhum. E depois, ele fez um outro movimento e o moletom afastou um pouquinho, assim, e eu vi aqui do lado do olho dele roxo. Aí eu já tinha certeza que realmente alguma coisa estava acontecendo ali de muito errado. E eu fui para um corredor que a gente tem em frente a essa mesa. E eu ficava bem de frente a ele. E ali eu fiquei olhando se eu vi alguma coisa, conversei com os garçons que estavam trabalhando, pedi para que eles ficassem atentos, tentasse ouvir alguma coisa ali, para ter certeza. E aí a gente tem uma plaquinha em cima da mesa, ele pegou essa plaquinha, e quando ele pegou a plaquinha, o moletom desceu assim, e eu Entendi. vi roxo aqui, no braço Ou dele. seja, naquele momento, você tinha certeza que alguma coisa muito estranha estava acontecendo, né? Sim, absoluta. E um aperto no peito, uma angústia. E eu só pensava, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essa criança, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu peguei o papel e escrevi, Are you okay? Né? Você está bem? E mostrei, me joguei um pouquinho em cima do balcão para ter certeza que o homem não iria me ver Sim. e mostrei para ele. E ele olhou para mim, eu acho que ele se assustou com aquilo, olhou para o lado e balançou a cabeça que sim, que estava tudo bem. Eu não acreditei, virei o papel e escrevi sure, né? Você tem certeza? E mostrei para ele de novo e ele de novo disse que sim. Possivelmente com um grande medo e com aquela angústia de não querer demonstrar a ansiedade e, ao mesmo tempo, o perigo que ele estava correndo. Sim. Aí ele começou a. Eu passava perto dele, da mesa, olhava para ele, ele fazia um sinal com os olhos. Ele olhava para mim assim, fechava os olhos, abaixava a cabeça e olhava para mim de novo. Eu entendi aquilo como se ele quisesse dizer alguma coisa. Então, voltei para aquele lugar onde eu estava, peguei o outro papel e escrevi: Do you need help? E mostrei para ele. Nesse momento, eu tirei a minha máscara e fiz assim para ele: Yes or no? Aham. E aí mostrei o papel para ele e ele pegou e balançou a cabeça que sim, que ele precisava de ajuda e fez um movimento com as mãozinhas assim, que eu entendi que era assim, eu preciso de ajuda, mas eu não sei o que fazer. E O aí que eu, eu escrevi no papel ok, mostrei para ele, só para ele entender que eu ia fazer alguma coisa. o que eu fico impressionadíssimo com esse relato que você acaba de fazer, Flaviana, é a capacidade de comunicação e a sensibilidade daquele garoto ao ver que você, que é uma pessoa totalmente alheia ao ambiente, uma pessoa totalmente desconhecida para ele, ele começa dizendo que a princípio estava tudo ok, você confirma, sure, ele confirma, mas você ainda assim insiste e cria uma espécie de relacionamento de confiança de modo tal que ele passa a confiar em você. E Sim, daí, quando você, então, tem essa iniciativa de mandar uma nova mensagem, daí que o garotinho, através de você tirar a máscara, sinalizar para ele, ele aceita a tua oferta de ajuda e com a mãozinha, né? Ainda demonstrando, mas agora, fazer o quê, né? mas é aquilo, né, Carlos? Foi Deus, só Deus. Foi Deus agindo ali em todo momento, em todo momento. Você está numa posição que o pai, ou o homem, melhor, o homem não poderia ver, a mãe do garoto não podia ver, e ter essa liberdade de comunicação entre vocês e o garotinho estar sintonizado, somente pode ser a mão de Deus cuidando daquele garoto, daquela garota. Com Bom, daí a partir certeza. do momento que você identifica que está, de fato, o garoto em perigo, qual que é a ação que você toma? Peguei o telefone, fui para trás do restaurante para ter certeza que ninguém ia me ouvir.
Liguei rapidamente para a dona do restaurante para avisá-la que eu iria chamar a polícia, porque eu sei que no final ela está sempre olhando nas câmeras e eu não queria que ela se assustasse. Então, eu precisava deixar ela saber, né, do que Ou iria seja, a acontecer dona ali. do restaurante não estava no local no dia da cena. Não, não, não estava. E qual foi a reação da dona naquele momento, Flávio? Olha, ela só gritava comigo no telefone: Flá, liga agora, liga, liga, liga. E aí eu desliguei o telefone e liguei para a polícia, né, para o 911. E aí comuniquei, falei para eles rapidamente ali, estava muito nervosa do que estava acontecendo, e eles falaram que ia mandar os policiais. E aí passou uns 10 minutos, os policiais chegaram. Ou seja, para você esses 10 minutos aí foi uma eternidade, né? Nossa, durou 5 horas esses 10 minutos. Eu fui para fora do restaurante esperar eles ali para explicar e, né, naquela ansiedade deles chegarem e pensando nisso, se eles forem embora e se não dessem tempo. Aí, como a gente já estava bem perto, já tinha fechado nessa hora, eu falei para a garçonete: enrola a mesa, oferece uma sobremesa, some daí, cria tempo para dar tempo da polícia chegar. E enquanto eu estava esperando lá fora, eu vi que só tinha 2 carros no estacionamento que não era dos funcionários do restaurante. E aí Sim. eu tirei foto da placa dos carros para ter certeza que se eles chegassem ali, alguma coisa, os policiais pudessem ir atrás, né? Até nisso você Mas, pensou em tirar foto da placa dos carros do estacionamento. sim, tirei a foto, mas graças a Deus, aí a polícia chegou e tomou conta da situação e não precisou de usar essas fotos nem nada. Bom, pelo que eu pude entender, você estava com alguns colegas de trabalho. Quantas pessoas estavam trabalhando no restaurante naquele momento? Olha, ali na frente comigo tinham mais 2 pessoas e também tinha o pessoal de trás da cozinha, que eram 3 pessoas. Mas aqueles da cozinha nem tomaram conhecimento dessa situação de risco, de perigo. Tomaram, porque naquilo eu já estava doida, já estava angustiada e já saí contando para todo mundo e falei, meu Deus, o que eu faço? E eu sou muito transparente, assim, como eu estava muito aflita, todo mundo percebia, né? E eles vinham me perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu já tinha dividido com todo mundo. Ou seja, então, bacana de ver também que você teve a iniciativa, você tomou a frente, você cedeu a essa posição de fazer a segunda, a terceira milha, mas tinha um amparo dos colegas que estavam te protegendo, não entregar conta, Sim, atrasar o processo de sim, fechamento, oferecer a sobremesa para o cliente, tudo isso. sim, minha equipe, ó, foi fantástica. Que bacana. Bom, agora o pessoal está curioso para saber como foi que os policiais agiram no momento que chegaram no local. Então, 3 policiais chegaram juntos, cada um numa viatura diferente. Me encontraram de fora, pediram para eu ficar lá fora, porque eles não sabiam qual seria a reação das pessoas ali Vieram dentro. com sirene, barulho e tudo mais? Tudo mais, tudo mais. Ou seja, nessa E altura do campeonato, o cliente lá sentado no restaurante já começou a identificar que alguma coisa estava acontecendo, né? sim, com certeza. E aí eles entraram no restaurante, eu fiquei ali do lado de fora. E eles se aproximaram da mesa, nesse horário só estava eles mesmos ali, e começaram a conversar com eles. Eles não expressaram reação nenhuma, Carlos. Eles Sério? continuaram como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse com eles e que não tinha nada. Por quê? Porque eles não viram eu me comunicar com o menino, né? Como que eles iam imaginar que alguma coisa ali pudesse estar ocorrendo ali contra eles? Bom, mas aí 2 policiais ficaram dentro conversando com os adultos e um deles levou o menino para fora e começou a conversar com ele. E ali de onde eu estava, eu podia ver o policial conversando com o menino.
até que ele pediu o garoto para tirar o capuz e a máscara. E quando ele fez isso, foi nítido ver no policial a mudança de postura. Aham. E aí a gente viu que aqui do lado, na lateral do rosto do menino, toda aqui estava roxo, estava preto. Quando ele levantou a manga da blusa, também o braço todo machucado, inteiro, todo machucado. Bom, E o que eu queria ouvir de você nesse momento, e gostaria apenas de que você pudesse compartilhar conosco, é exatamente a homenagem que você recebeu posteriormente, tanto do Departamento de Polícia como do Estado da Flórida, por este ato heróico que você tomou aí nos Estados Unidos, Flaviane. a polícia, ela veio falar comigo e agradecer, porque o que tinha ocorrido ali é que eu tinha salvado a vida daquela criança, porque aquela criança ela não era abusada somente, ela era torturada, e se aquilo continuasse por alguns dias, infelizmente nós iríamos ver era a história de um crime, né? Um assassinato. Então, eles ficaram muito comovidos, foi uma situação assim que era forte, inclusive, para eles. E depois, agora, no final da semana passada, a comissionária, desculpa, eu não sei como fala em português, qual é o nome dado, mas da Secretaria da Agricultura, me fez uma homenagem para servir de alerta também para os cidadãos aqui da Flórida, do país, e foi criado o dia 28 de janeiro como o Dia Flaviane Carvalho Child Advocacy Day, ou seja, um dia para que todos possam lembrar e se engajarem na luta, na defesa a favor da criança contra os maus tratos e abuso. Queridos amigos, queridas amigas, é motivo de grande satisfação para nós aqui do Brasil poder acompanhar toda essa iniciativa brilhante que a nossa querida amiga Flaviane demonstrou de bravura, de coragem, de cidadã, esse ato totalmente inspirado, guiado, conforme ela falou, pela mão de Deus, onde ela teve a sensibilidade de agir no momento certo, na hora precisa, fazendo todo um trabalho exemplar de comunicação e conseguir conquistar a confiança daquele garoto que estava acompanhado ali, supostamente, dos pais e mais uma menininha, a irmãzinha dele, de 4 anos. Sem entrar em muitos detalhes, Flaviane, eu gostaria que você pudesse, assim, relatar, dentro daquilo que é possível relatar, qual foi, então, o destino, né, daquele menino, daquela menina, o que aconteceu com o homem, com a esposa dele. Bom, naquela noite o homem já saiu dali preso e as crianças, tanto o menino quanto a menina, saíram dali do restaurante direto para o hospital dentro de uma ambulância. A mãe foi presa 2 dias depois e estão os dois presos até o julgamento, que eu acredito que vai demorar cerca de 6 meses a 1 ano. E as crianças estão sendo cuidadas por uma família de foster care, uma família cuidadora, até que se decidam quem vai ficar com a guarda da criança, porque eu sei que tem familiares pleiteando isso. Mas eu sei que eles estão bem, que o menino já ganhou peso, que estão felizes, estão sendo bem cuidados. E dentro daquilo que se pode divulgar também, de acordo com o que está previsto, os exames e todo, digamos, acompanhamento do histórico das crianças, parecia que eles estavam sendo abusados, violentados por muito tempo, Fabiane?
Sim, a menina ela não mostrava nenhum sinais e não foi dito nada em relação a ela. Mas o garoto ele era torturado já há vários anos e com requintes de crueldades que, assim, é difícil falar, né? O policial mesmo, o chife de polícia, disse que o que ele aguentou, um homem saudável, jovem, não aguentaria. Nossa, a gente fica até emocionado de ouvir umas palavras dessa natureza de um garoto de 11 aninhos de idade. 11 anos. E apesar de todo esse trauma, apesar de toda essa angústia e sofrimento que o garoto passou, ainda ele teve aquela, digamos, aquele equilíbrio emocional de naquele momento de 1º de janeiro ter esse contato. Bom, gente, de fato, é um feito que eu fico emocionado de saber que o próprio estado da Flórida indicou, designou dia 28 de janeiro como o Dia Estadual Flaviane Carvalho, em defesa das criancinhas e daqueles que são vítimas. Eu levei esse assunto até a nossa ministra Damares. E a nossa ministra Damares está conosco na nossa live nesse momento. E ela ficou muito sensibilizada com toda essa história, com todo esse relato. E da mesma forma com que o estado da Flórida resolveu fazer uma homenagem à ministra Damares, que é a ministra da Mulher, da Infância, dos Direitos Humanos, também tem uma homenagem para você, Flaviane. Oi, Flaviane. Oi, Você não tem ideia como o Brasil te ama. Você não tem ideia da nossa alegria em saber da tua coragem e de você ter ampliado o seu olhar e percebido, além das evidências, além do que estava ali. Parabéns, Flaviane, você nos emocionou muito. Você nos encheu de alegria, você encheu essa nação de alegria. A homenagem que você recebeu, ela é muito mais que merecida, ela é justa. E hoje, Flaviane, o Brasil também está chorando hoje por causa de um menininho de 11 anos. Eu não sei se você está acompanhando os noticiários no Brasil. Nós estamos, desde sábado, chorando com as imagens que nós estamos vendo de um menino lá em Campinas. E hoje à tarde eu já estive reunida, Flaviane, com o Conselho Tutelar, a rede de proteção, toda a rede de proteção, secretária municipal de Campinas, de assistência social, e para a gente entender aonde o poder público errou. Porque tem momento, Flaviane, que eu não chego primeiro. O que nós temos pedido todos os dias aqui, Flaviane, é que Deus amplie a nossa visão, os nossos ouvidos, para a gente chegar antes. Você pode não ter chegado antes da dor, mas você chegou antes da morte, Flaviane. E nós estamos muito orgulhosos de você. Parabéns. E a gente quer criar um dia Flaviane também aqui no Ministério. A gente quer te homenagear, Flaviane, aqui no Brasil também. A sua nação te ama, esse país te ama, e que outras Flavianes se ergam no Brasil, fora do Brasil. Estamos muito orgulhosos de você. E é uma honra participar dessa live. Carlos Wizard, obrigada por esta oportunidade. Obrigada, porque eu estava procurando, Flaviane, quando o Carlos Wizard ligou, eu disse, eu não acredito. Coisas do céu, coisas do céu. Obrigada, Carlos, nosso parceiro, nosso amigo, Flaviane. Quanto ele tem me ajudado a proteger crianças no Brasil. E ele, quando ligou para falar de você, ele tinha emoção na voz. Mas é a emoção de todo mundo no Brasil que fala seu nome. Todo mundo que fala seu nome. Fala com muita emoção. Obrigada, Flaviane, por você ter se entregue, por ter tido a coragem. Obrigada por você ter visto além do que estava ali. Ao lado de quantas pessoas essa criança passou? Quantas pessoas estiveram com ela no mesmo ambiente e não perceberam o que você percebeu? Que Deus te abençoe, Flaviane. Muito obrigada. Em nome da nação brasileira, obrigada por você nos orgulhar tanto aí fora. Que Deus te abençoe, minha querida. Amém. Você e as suas filhas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigada. Flaviane, suas considerações, por favor. Bom, eu fico muito agradecida
a todo o carinho que eu tenho recebido, mas o que eu realmente espero é que toda essa história ela sirva realmente de alerta para todos nós, no mundo inteiro, voltarmos a olhar para o próximo, a amar o próximo, assim como o nosso Deus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos, e deixarmos de ser egoísta e prestar atenção àqueles que estão à nossa volta, principalmente aquelas pessoas que não têm condição de se defender sozinha, que é o caso das crianças e dos idosos. A gente tem que se unir como comunidade, como irmãos, como humanidade, e voltar a olhar, prestar atenção, porque às vezes uma situação como esta, como a que aconteceu no Brasil e que acontece em todos os lugares, podem estar do nosso lado e a gente não vê. Então, eu acho que nós temos que nos unirmos a favor de quem precisa, ter um olhar de amor e ter o apoio do governo, das autoridades competentes em mandar o auxílio, em ajudar essas pessoas e para a gente estar podendo resgatar o maior número de pessoas possível. É o que eu espero, a mensagem que eu quero levar é essa: vamos olhar para o próximo, vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar de quem é de devido proteger e vamos, pelo amor de Deus, voltar a ser mais humanos. Amém, amém, amém. Amém, Flaviane. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, nós já estamos chegando ao término dessa nossa transmissão. Eu queria aqui, em nome da Flaviane, renovar e enfatizar esse apelo de que nós, como cidadãos comuns, quando vemos alguma coisa que seja suspeita, que seja, digamos assim, uma evidência de que algo não está certo, não tenhamos medo, tenhamos a bravura, a coragem de Flaviane, de tomar as ações necessárias, denunciar, entregar para salvaguardar vidas. Foi graças a esse gesto dela que nós conseguimos ter esse caso bem sucedido. Então, faço um apelo, Carlos Luiza faz esse apelo a você, independente da cidade, independente do ambiente, independente do estado, é uma questão humanitária, de nós demonstrarmos esse olhar de preocupação, essa ótica diferenciada, conforme foi citado aqui, um olhar de mãe para aqueles pequeninos que estão ao nosso lado ou para os idosos, que muitas vezes, lamentavelmente, são também maltratados, ou muitas vezes as mulheres que são vítimas de agressão física. Então, seja qual for a circunstância, nós contamos com a sua iniciativa. E queria agradecer aqui de coração a nossa querida ministra Damares, que ela é incansável na luta dos direitos humanos, direito da criança, direito da mulher, direito da família. E que, graças à iniciativa dela, diariamente, nós estamos tendo casos que são bem encaminhados. Então, suas considerações finais, ministra, por favor. No Brasil, Flaviane, nós temos um telefone, que é o Disque 100. E o nosso telefone funciona 24 horas por dia e a gente está atendendo já em 3 idiomas. O nosso telefone agora também ele virou um WhatsApp, Telegram, aplicativo. O caso de Campinas foi resolvido porque um vizinho denunciou. Vizinhos, qualquer barulho estranho, qualquer imagem estranha, qualquer situação estranha, na dúvida, liguem para nós, ligue no Disque 100. Façam como Flaviane. Flaviane colocou, inclusive, a vida dela em risco por aquele menino. Obrigada. Então, bora, gente, vamos fazer igual ela. Hoje, no dia que nós estamos tão envergonhados de um brasileiro, de uma brasileira, a gente também tem motivo para se alegrar por causa de uma brasileira ousada, corajosa, colocou sua vida em risco para salvar uma criança. Parabéns, Flaviane, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a minha nação e todas as crianças do mundo. Amém. Queridos amigos, queridas amigas, de fato, um momento inesquecível, emocionante e tocante
para que nós, eu, você e todos que estão sintonizados conosco, possamos ter esse número com frequência na nossa memória, na nossa mão. 100. Disque 100. Ou seja, notou, observou, desconfiou de alguma coisa incomum, diferente, anormal, não hesite. Ligue e vamos aguardar que imediatamente tenha uma ação de resgate, conforme foi citado e conforme foi muito exemplificado. Mais uma vez, querida amiga Flaviane, nossos reconhecimentos, parabéns. Querida ministra, obrigado pela sua participação e que Deus abençoe todas as crianças desse país, jovens, adolescentes, as mulheres, os idosos, que tenham a proteção dos anjos. Muito obrigado. Amém.